Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção do Enem, né? O Enem de 2017, onde essa questão aí aborda o conteúdo, né? Razão e proporção, né? E aqui está a numeração dessa questão de acordo aí com a cor da prova, tá ok? Então a questão nos diz o seguinte, ó. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 4/10 da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litros no reabastecimento foi... Bom, primeiro a gente deve levar em consideração o seguinte, né, que existe uma relação entre os quilos, né, que a capacidade do tanque em quilos, e a densidade da gasolina, né, em gramas por litro. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é organizar essa unidade de medida. Por quê? Porque nós temos aqui a gasolina em quilos, mas nós temos a densidade em gramas por litro. Então, essas unidades de medida não estão compatíveis. Então, a primeira coisa, vamos pegar aqui esses 100 kg e converter ele para gramas. Vem aí a unidade de medida, né? Convertendo quilogramas para gramas, né, multiplicamos por 1000. Então, nós temos aqui, ao invés de 100 kg, 100.000 gramas. Tá ok? Aí a gente consegue comparar com a densidade. Então, nós temos 100.000 gramas por 750, tá certo? E aí dá para a gente trabalhar em cima dessa razão e chegar aí numa razão entre a massa, né, a capacidade do tanque e a densidade, né, do combustível. Podemos aqui cortar o zero e dá para simplificar isso aqui por 25, né? 100 dividido por 25 dá 4. E aí a gente acrescenta esses dois zeros, ó, 400. E 75 dividido por 25 vai dar 3. Então nós temos 400 sobre 3, tá certo? Encontramos aqui uma relação entre a capacidade do tanque e a densidade do combustível, 400 sobre 3. Beleza. O enunciado ainda vai nos dizer o seguinte, ó, cadê? Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 4/10 de gasolina originalmente. Tá certo? Veja a pergunta. A quantidade de gasolina utilizada em litros no reabastecimento. A gente quer saber no reabastecimento, tá certo? Só que, logicamente, que ele não encheu o tanque, né? Veja, para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou. Com a terça parte do que restou, tá certo? Ele consumo, né? Acusando um consumo de 4/10. Se ele consumiu 4/10, sobrou quanto? 4/10, sobrou 6/10. Desses 6/10 que sobrou, a equipe só queria abastecer a terça parte. Então, nós temos três informações. Primeiro, a equipe só quer abastecer a terça parte. Beleza. A terça parte do que sobrou. Sobrou quanto? O carro consumiu 4/10. Então, sobrou 6/10. Ok? Vezes a relação da capacidade do carro com a densidade da gasolina, que é justamente esse 400 sobre 3. E aí nós temos essa relação aqui,
onde multiplicando essas três frações a gente consegue chegar no resultado, tá ok? E vai ter um probleminha que eu vou falar daqui a pouco por conta das alternativas. Então vamos lá. Primeiro, ao invés de você sair multiplicando tudo aqui, para ficar mais simples, você pode usar aqui o escalonamento. Você pode simplificar aqui esse 3 com esse 6. 6 dividido por 3 dá 2. Sobrou um 2 aqui, ó. Tá ok? E o 10 aqui você pode cortar com um 0 desse aqui. E aí com isso nós temos 2 vezes 40 e o 3 vai sobrar aqui embaixo. Ó. Tá certo? Tá esse aqui, ó. Sobrou o 2. Se quisesse multiplicar já por 40, você poderia ter multiplicado, sobrou o 3. Beleza. Se você já quisesse resolver isso aqui, daria 80 sobre 3. E aí você ia ver se precisava dividir ou não. O problema é que nas alternativas, nós temos 3 que está em forma de fração e o denominador é o número decimal. E as duas últimas nós temos uma multiplicação, tá certo? Então, primeira coisa, veja, a gente tem que encontrar um número 20 aqui, coisa que a gente não tem por enquanto, tá certo? Nós temos um 40, nós não temos um 20. Então, como é que eu faço para mudar isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou tirar esse 3 que está embaixo do 40 e vou passar ele para baixo do 2, que não muda nada, continua sendo a mesma coisa, porque embaixo do 2 não é como se tivesse o número 1, e como você tem uma multiplicação, se você inverte isso não muda nada. Então eu coloquei aqui os 2/3 e deixei o 40 aqui sozinho. 40, eu sei que é 2 vezes 20, né? 2 vezes 20, né? Dá 40, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ou 2 vezes 20, ou 10 vezes 4. Eu peguei e considerei aqui 10 vezes 4. Aí, esse 10 eu multipliquei com o 2 que sobrou aqui. Ó. 10 vezes 2, 20. E aí, sobrou o 4 aqui. O 4 ficou sozinho aqui, né? Vou colocar aqui para a gente, né? Eu tenho aqui 2/3, tá? Aí... o 40, aí eu coloquei assim, 10 vezes 4. Porque 10 vezes 4 é 40. Aí eu peguei esse 10 e multipliquei aqui com o 2. Ó. Ficou 20. Foi isso que aconteceu aqui. Ó. Tá certo? Professor, mas para que isso tudo? Veja, o problema dessa questão é que a gente tem que satisfazer as alternativas. Eu tenho que ter um 20 aqui. Então eu cheguei nesse 20, tá aqui. Ok. Só que o problema é que na parte de baixo não tem nenhum desses números, tem números decimais. Então, beleza, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte, qual é o inverso aqui da multiplicação, né, de fração? É uma divisão. Então, eu vou forçar isso aqui numa divisão de fração. Então, para ficar melhor para vocês entenderem, eu voltei o 3 aqui para baixo do 4, que a gente já sabe que não altera em nada. Deixei aqui o 20 sozinho, que é o que acontece aqui nas alternativas. Aí nós temos aqui uma multiplicação de fração. Eu vou transformar isso numa divisão de fração. É como se eu fizesse o processo inverso. Geralmente a gente faz o contrário. Eu vou inverter. Ó. Eu peguei o 20 e repeti. E esse 4/3 eu inverti e coloquei lá aqui embaixo. Geralmente a gente tem uma divisão de fração e transforma numa multiplicação de fração. Essa questão é o contrário. A gente tem uma multiplicação de fração e vai transformar numa divisão de fração. Então está aqui, 20 sobre 3 sobre 4. E não esqueçam que a fração, quando a gente passa da multiplicação para a divisão e vice-versa, precisa inverter o numerador com o denominador, senão vai ficar errado. Então está aqui, ó, 3 sobre 4. Aí esse 3 sobre 4 a gente divide. 3 dividido por 4, 0,75. Tá certo? Então a gente forçou essa expressão, 2 vezes 40 sobre 3, a chegar em alguma sentença que satisfaça a alternativa que foi dada no enunciado. Então está aqui, ó, 20 sobre 0,75, a alternativa correta, letra B. Tá certo assim? É interessante vocês treinarem essa forma de trabalhar fração com número inteiro, porque sempre no Enem alguma questão com esse tipo de gabarito vai aparecer com certeza. Tá certo assim? Então espero ter ajudado. Forte abraço e até mais.